Como é que os pais podem colaborar? Desde a primeira infância, estimulando as meninas a dividirem um trabalho doméstico com os meninos, jamais deixando isso só com elas. Desde a primeira infância, estimulando as meninas a se dedicarem à escola, nunca apresentando o casamento como a única alternativa e único projeto de vida. Pessoal, voltamos. Já estamos com a galera subindo aqui as conexões. Muito obrigada por migrarem. Já estou chamando a professora Gina para que a gente possa começar. Tá conseguindo me ouvir, Gina? Perfeitamente. Que bom. Que saudade também. Há muito tempo que a gente não conversa. Exatamente. Muito tempo, né? Sim. Gina, eu queria muito agradecer você ter aceitado esse convite. É uma honra para a gente estar com você aqui nesse espaço. Todos esses jovens também que estão acompanhando a gente estão muito empolgados para ouvir o que você tem para falar. Então, antes de tudo, eu queria te agradecer e também pedir para você se apresentar para o pessoal. Quem é a Gina? Além do que a gente já divulgou. Quem é a professora Gina? Então, eu sou professora da educação básica há 29 anos, né? Apesar de aparentar 29 anos, eu dou aula há 29 anos. Sou formada em letras, sou especialista em educação à distância, em desenvolvimento humano, inclusão escolar. E em 2014, depois de perceber entre as minhas meninas, minhas alunas, né, a reprodução dos estereótipos de gênero, eu desenvolvi o projeto Mulheres Inspiradoras, que hoje é política pública no Distrito Federal, está presente em 40 escolas, e também em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A nossa meta é chegar a todas as escolas da rede municipal de ensino. Incrível, Gina. E você é uma grande inspiração para todos nós que mantemos projetos nessa linha de valorização de mulheres históricas. O Resgatando, para quem não sabe, está nessa linha. Meu primeiro contato com um projeto desse porte foi com a Gina, lá em 2016. Então, você é uma grande referência para a gente nesse sentido. Na conversa com a Ana, a gente conversou bastante sobre a questão de direitos políticos das mulheres. Mas uma questão que também é vital nesse sentido é o direito à educação, né? Que as mulheres tiveram que batalhar muito para ter acesso ao ensino que passasse além das tarefas domésticas, ou de como bordar, como pintar, ou as equações básicas. A gente lutou muito para conseguir algo além disso. E uma coisa que nós vemos hoje, e eu acredito que você veja isso muito mais claramente por estar dentro de sala de aula, é que às vezes as meninas, principalmente, além dos meninos, justamente por conta da educação, da formação que a gente tem, não retratar esses pontos, não tem muita noção do quão significativo é estar sentado numa sala de aula para uma menina. Como você enxerga isso? Como você acha que a gente pode melhorar isso? É isso mesmo, bem lembrado, Rafaele. Às vezes, quando as meninas estão em sala de aula, elas não têm ideia do quanto as mulheres lutaram para que isso fosse possível, né? Então, falando sobre a pergunta da Rafaele, a gente tem uma cultura, Rafaele, que trabalha sempre para negar a história das mulheres, né? Para negar a contribuição delas. Então, um dos modos de operação de uma determinada ideologia, e o machismo se sustenta na ideologia de que nós somos inferiores, de que nós não somos suficientemente capazes do ponto de vista intelectual. Para essa ideologia continuar operando, existe uma série de dispositivos. E um deles é a naturalização das relações de opressão e a falta de debate sobre essas situações. Então, por exemplo, quando você olha para meninas frequentando a escola e você não tira um tempo para falar sobre como foi necessária uma grande luta política para que fosse garantido às mulheres o direito de estudar, essa é uma forma de permitir que as meninas reflitam sobre essas questões e até que elas valorizem estar na escola, né? Quando eu desenvolvi o projeto em 2014 com os meus alunos, era muito curioso que eles me falavam isso. Assim, eu lembro das meninas falarem assim: professora, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Sobre o quanto a gente não aparece nos livros de história, sobre o quanto na televisão a gente só aparece a partir desse estereótipo de gênero da mulher objetificada, a mulher
rebolativa, sensual, levando a gente para esse lugar, né? Então, isso que você traz, de muitas vezes a gente sequer propor uma reflexão para as meninas, para elas entenderem quão muitas mulheres lutaram antes de nós para que hoje elas pudessem estar sentadas num banco escolar. É fundamental que a gente faça esse debate, inclusive para construir cada vez mais entre as meninas uma cultura de valorização da educação. Porque, para mim, a educação é a ferramenta mais efetiva de fortalecimento e de empoderamento de meninas. Sim, com toda certeza, assino embaixo. Quando você comentou sobre isso, das suas alunas terem pontuado que elas nunca pararam para pensar nisso, eu voltei automaticamente para 2017, um trabalho que eu fiz numa escola uma vez, de ensino fundamental 1, para falar sobre igualdade de gênero. Então eram toquinhos, assim. E eu lembro que a gente pegou histórias de grandes mulheres e transformou em contos infantis para tentar passar a mensagem para eles. E uma das histórias foi da Malala. E eu lembro que eles ficaram extremamente chocados com o fato de que, ela não podia ir para a escola, e 2, homens maus balearam ela porque ela queria ir para a escola. Eles ficaram em estado de choque ao ter contato com aquilo. E porque justamente nessa idade, é óbvio, eles já têm contato com o estereótipo de gênero, porém eles não têm noção do que é o estereótipo de gênero. E isso me lembra uma outra fala, eu vou tentar não devagar muito, mas só para pontuar mesmo, uma outra fala extremamente necessária. Eu não sei se vocês conhecem o livro Amoras, do Emicida. Ele tem um vídeo gigantesco no YouTube onde ele fala por que ele lança esse livro. E ele fala justamente o quão é importante você falar de racismo com crianças negras. Porque se você espera para abordar a pauta do racismo quando essas crianças já se desenvolveram, já são adultas, já são jovens, elas já estão suficientemente impactadas dentro de um sistema para que você retire e mude a mentalidade delas. Então, eu só queria fazer esse link sobre como isso funciona quando a gente também fala da questão de direitos das mulheres. Quanto antes a gente trazer isso para uma realidade escolar, antes a gente vai conseguir mudar a mentalidade de jovens que vão compor um sistema mais para frente. Então, pensando em tudo isso, Gina, em toda essa realidade, você acredita que, além desse trabalho que a gente pode realizar em escolas, tem uma outra vertente que a gente possa trabalhar? Como os pais que estão nos assistindo agora, por exemplo, podem colaborar para isso para esse movimento de valorização de mulheres? Excelente pergunta, né? A gente precisa lembrar que não é só a escola que forma as crianças. A gente é formado dentro de um banho na cultura, né? A gente é banhado nessa cultura que vai nos apresentando modos simbólicos. E a partir desses modos simbólicos, a gente vai construindo as nossas identificações, as nossas representações de mundo. E desde que a gente nasce, Rafaela, nós somos apresentados a tecnologias de gênero. Eu acho que a Amanda Marinho está aí ouvindo a gente, a Ádila, o Laércio, o Franklin, a Kathleen, estou vendo a Carla aqui. Gente, falem para mim se vocês já ouviram falar de tecnologias de gênero. Manda aí no bate-papo, que eu gosto de ler os comentários. As tecnologias de gênero, elas atuam moldando o nosso imaginário, moldando a nossa cabeça, os nossos afetos. Muitas delas atuam como pedagogias afetivas para moldar as nossas emoções. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente é menina, que a gente ganha uma vassourinha, uma panelinha, um fogão para brincar de casinha, essa é uma tecnologia de gênero que está sendo colocada, é um modo simbólico, né, da cultura, de dizer para as meninas que o lugar delas é o espaço doméstico. Por que a gente dá para os meninos? A gente dá blocos de montar, carrinho, arma, espada, super-heróis. O que a gente está dizendo para os meninos? Que eles são fortes, poderosos, que eles têm que ocupar o espaço público. Então, essas tecnologias de gênero, elas começam a atuar no nosso imaginário, elas colonizam os nossos afetos, elas moldam as nossas emoções e podem fazer com que nós, mulheres, sintamos um sentimento de inferioridade, de subalternidade, porque a nossa emoção, ela não é um resultado arbitrário de uma escolha minha, ela é resultado da cultura. Então, quando você pergunta assim, como é que os pais podem ajudar? Como é que a família pode ajudar, né?
A Amanda está dizendo, quando eu dou uma boneca, eu estou preparando uma menina para ser mãe. É exatamente isso. As tecnologias são tecnologias de gênero, são modos simbólicos dentro da cultura que atuam para dizer para o menino que o lugar dele é o poder, é o espaço público, que ele é inteligente. E essas tecnologias atuam para dizer para as meninas, vocês nasceram para casar, para parir, para ter dependência afetiva e financeira de homens. Essas tecnologias atuam a partir dos brinquedos, mas elas vão para o desenho animado, elas vão... Vou dar um exemplo para vocês. A princesa Ariel, a Pequena Sereia. Todo mundo conhece a história da Pequena Sereia, né? É impressionante como a Pequena Sereia é uma tecnologia de gênero e uma pedagogia afetiva. Ela é uma menina corajosa, desbravadora, brilhante, que quer explorar os sete mares, mas chega um momento que ela conhece o príncipe. E aí, para viver o grande amor com o príncipe, gente, o que a Ariel tem que fazer? Vocês lembram? Quem lembra? Quem lembra, fala aí para mim. O que a princesa Ariel tinha que fazer para viver uma grande história de amor? Isso é mania de professora, sabe, Rafaela? A gente só consegue conversar, fazer conversando. Me diz aí quem assistiu Ariel, Nina Fernandes entrou. Quem assistiu Ariel lembra o que ela tinha que fazer, gente? Olha, tivemos uma resposta. Tivemos, a Bruna falou, ela tinha que dar a voz dela. Gente, desistir da sua voz. Esse é um exemplo perfeito que a Valesca Zanello apresenta para a gente sobre o que é pedagogia afetiva e tecnologia de gênero. É um desenho infantil que lá, quando ele é apresentado para as meninas, é uma forma de dizer para as meninas o seguinte: se você quer viver um grande amor, abra mão da sua voz. Olha que coisa violenta, gente. Então, respondendo a sua pergunta, Rafael, como é que os pais podem colaborar? Desde a primeira infância, estimulando as meninas a dividirem um trabalho doméstico com os meninos, jamais deixando isso só com elas. Desde a primeira infância, estimulando as meninas a se dedicarem à escola, nunca apresentando o casamento como a única alternativa e único projeto de vida. Desde cedo, educando as meninas para a autoproteção e o reconhecimento do abuso. A Chimamanda fala uma coisa muito legal, que essa cultura machista que nós temos, ela educa as meninas para elas serem presas de pedófilos. Porque nós somos educadas para ser obedientes, delicadas, dóceis, para dizer só sim, para nunca falar alto. Então, quando chega um pedófilo para invadir o corpo de uma menina, aquela menina já teve os seus afetos tão colonizados que ela não tem força para reagir, porque nós somos educadas para ser caladinhas, obedientes, não falar alto, não resista, não conteste, silencie, guarde a sua voz. Tudo isso são pedagogias afetivas que atuam para colonizar os nossos afetos e a gente achar que é frágil, delicado, impotente e que precisa de um homem para nos proteger, né? Então, a sua pergunta é brilhante, porque ela mostra que a escola tem um papel a cumprir, mas a família também tem um papel muito importante. Oi, Geise, que bom que você está aqui, Maria Clara. Vamos lá, gente. Gina, ponto extremamente importante. Eu nunca tinha parado para pensar sobre o significado de A Pequena Sereia. Eu juro, eu nunca tinha parado. É extremamente pesado. É totalmente absurdo. E eu acho que a gente faz isso com construções diárias para as meninas. Eu hoje tenho uma irmã mais nova, eu vejo as coisas mudando muito pouco, mas vejo mudando, então é muito importante. E eu acho que as pessoas que têm contato com meninas, com crianças hoje, se a gente dá uma olhada nos materiais que elas consomem e comparar com os materiais que, por exemplo, eu consumi, que a Gina consumiu, que outras pessoas consumiram, a gente vai conseguir entender a disparidade. E isso é extremamente chocante, dá esperança. Porém, é extremamente chocante porque a gente sabe que muitas pessoas tiveram contato com isso. Sobre esse ponto de educação, eu queria aproveitar o momento, já que a gente está fazendo várias indicações de livro, o pessoal está pedindo também, indicar esse livrinho aqui, ó, que é Gênero, uma perspectiva global. Ele é um compilado de estudos de várias partes do mundo sobre como o gênero influencia as relações e tudo mais. E um ponto que eles colocam aqui nesse livro, e eu acho ele extremamente importante, e eu até queria perguntar, Gina, se você já teve algum tipo de contato com isso, ele fala sobre como em algumas comunidades indígenas, né, como nessas comunidades,
como lá a gente pode ver uma inversão dos papéis de gênero tradicionais. Então, uma coisa que eu queria perguntar, Gina, você já chegou a trabalhar com grupos que não sejam, por exemplo, de grandes capitais ou grupos mais urbanos? Chegou a trabalhar com grupos indígenas, com grupos rurais ou algum outro tipo de grupo para entender e visualizar se há uma diferença na tratativa da educação para meninos e meninas? Eu perguntei se você chegou já a ter contato com outros tipos de comunidade, além das comunidades urbanas. Então, comunidades indígenas, comunidades rurais, e se você teve esse contato, se a educação de meninos e meninas tem grandes disparidades também, e como são essas disparidades? Então, o que a gente sabe é que ao longo da história a gente teve várias culturas em que a gente tinha um modelo matriarcal, né? Um modelo onde as mulheres tinham um papel decisivo, as mulheres eram reverenciadas, tanto em determinadas comunidades indígenas como em etnias, né? Dos povos africanos, comunidades africanas, a gente sabe da cultura marcada pela atuação matriarcal. Essa questão do patriarcado tem uma relação muito forte com o capitalismo. As mulheres foram sendo empurradas para esse espaço doméstico, né, o espaço do cuidado, porque ao capitalismo interessa ter alguém que realize esse trabalho do cuidado e que não seja remunerado para isso. Então é impossível discutir relações de gênero e de desigualdade sem a gente fazer uma menção ao capitalismo. Então, acho que isso até dialoga com uma pergunta que a Milena trouxe. Ela fala assim, você ainda está aí, Milena? Ela diz, como criar as meninas longe disso, né? Então, a gente não tem como se afastar da cultura que é patriarcal, porque ela está imposta, né? A gente tem um fenômeno chamado epistemicídio, que foi a destruição dos povos originários, dos povos tradicionais, a destruição do conhecimento desses povos, que fez com que grupos organizados a partir da cultura matriarcal também fossem pouco a pouco exterminados, né? Oi, Milena. E aí, quando a Milena pergunta assim, como criar meninas longe disso? A gente tem um mundo todo marcado pela desigualdade de gênero. A gente não consegue tirar as meninas dessas tecnologias. Mas o que a gente pode fazer, Milena? Conversar com elas sobre isso. Aí entra o papel decisivo, importante da escola, de fazer essas problematizações, né? Então, eu tenho um filho de 9 anos, eu assisto TV com ele, e eu converso sobre isso. Outro dia a gente estava falando, por exemplo, sobre A Bela e a Fera, que é um outro clássico, né, que quase todas as meninas assistem, e que também é uma tecnologia de gênero e uma pedagogia afetiva que atua para colonizar os afetos das mulheres e dizer assim, olha, se você se relacionar com um homem violento, que é uma fera, que é uma besta, agressivo, se você for uma princesa de verdade, você consegue transformar esse homem. Essa é uma pedagogia afetiva que ensina para as meninas a suportarem relações abusivas. Olha que coisa absurda. Aí quando as mulheres crescem, que já estão com seus afetos totalmente colonizadas, condicionadas com essa lógica perversa de que nós temos que suportar a violência, de que a gente tem que se silenciar, quando a gente vê uma mulher suportando uma relação abusiva, fica todo mundo chocado. Gente, mas nós somos educadas desde a primeira infância para performar desse lugar de quem suporta violências, de quem se submete a relações abusivas. Então, respondendo a sua pergunta, Milena, a gente deve conversar com as meninas. Então, por exemplo, você pode levar um conto de fadas como Ariel e a Bela e a Fera e problematizar com as meninas. Como é que a mulher é representada nos contos de fada? Como é que os homens são representados? Por que toda princesa precisa de um príncipe para ter sentido para a sua existência? Nos contos de fada, a vida da princesa só ganha sentido depois que o príncipe passa a existir. Também é uma pedagogia afetiva que diz que para uma mulher ter sentido na sua existência, ela tem que casar. Então a gente toma essas representações da cultura, esses modos simbólicos, essas tecnologias de gênero, a gente leva para o espaço escolar e trabalha tudo isso como material pedagógico para a gente discutir essas relações desiguais.
Perfeito, Gina. Tem muitos comentários, a galera tá adorando, tem pessoal assistindo com a mãe, tem um monte de gente mandando pergunta que eu já vou te encaminhar também. Mas agora que você tocou nesse ponto de levar essa discussão de fato para a escola, eu queria que você falasse um pouquinho mais do projeto Mulheres Inspiradoras. Entender mais como ele funciona. Eu sei que vocês já publicaram um livro, né? Enfim, a gente queria entender essa dinâmica um pouquinho melhor. Até mesmo para inspirar meninas e mulheres que possam querer levar esse mesmo tipo de premissa que o Resgatando também trabalha para suas comunidades. Ah, genial. Eu vou só registrar a fala de alguém aqui que eu achei muito legal, que disse assim, os contos de fadas clássicos tradicionais foram criados por homens. E é importante destacar isso porque quase todos os nossos modos simbólicos têm uma hegemonia das representações masculinas. Então, por exemplo, a produção norte-americana, que exerce uma hegemonia no mundo, né, o cinema norte-americano, ele tem por trás homens que produzem comédias românticas exatamente para representar as mulheres a partir desse lugar, de mulheres que sofrem porque não são amadas. Então, é muito importante a gente prestar atenção em quem é que está produzindo audiovisual no mundo, para a gente entender por que essas representações estereotipadas ainda persistem, né? A Aleté está perguntando sobre quando o meu livro vai ser reeditado. Vamos fazer isso, tá, Aleté? Vamos chegar lá. Mas agora falando do projeto Mulheres Inspiradoras para responder a Rafael. O projeto Mulheres Inspiradoras, Rafael, eu acho importante destacar que ele foi criado, antes de tudo, para ressignificar a escola. Ele começou a ser gestado, ele foi desenvolvido em 2014, mas ele começou a ser gestado dentro de mim em 2003, quando eu tive uma depressão muito séria, que quase me matou, e essa depressão tinha origem no fato de que eu fui percebendo que a escola era um lugar onde o jovem não queria estar. Eu era professora dos anos finais, trabalhava com os adolescentes e percebi que eles odiavam a escola. Então, para me ressignificar, eu fui estudar muito e fui prestar atenção nos meus alunos, percebi que eles adoravam redes sociais, eles são nativos digitais, e fui me aproximar das redes sociais. E aí, usando as redes sociais, eu percebi que as meninas reproduziam esse estereótipo da mulher objetificada. E isso me incomodou, porque eu percebi que muitas faziam sem sequer entender o que representava aquilo. Justamente porque não se fala sobre isso, né? A gente repete o que a cultura impõe sem ter a chance de pensar criticamente. E aí eu pensei, se as nossas meninas estão se inspirando em mulheres objetificadas, e os meninos também, né? Porque os meninos também são educados dentro dessa lógica e passam a olhar para a gente como meros objetos, que tal se a gente apresentar outras mulheres para que eles possam se inspirar e a partir desses exemplos de mulheres inspiradoras, as meninas possam vislumbrar outras possibilidades identitárias. Porque o problema dos modos simbólicos dentro de uma cultura, pensando na questão de gênero, é que quando eu sou menina e na minha cultura eu só vejo representações das mulheres na televisão, no cinema, onde elas casam, têm filhos, são subestimadas, são oprimidas, sofrem por amor, no meu imaginário eu fico crendo que ser mulher é isso. Então eu preciso de outras representações que tragam as mulheres em outras performances, né? Para que as meninas vejam, nossa, eu posso ser médica, professora, astronauta, jogadora de futebol. Essa é uma coisa possível para mim. E aí a gente pesquisou a biografia de 10 grandes mulheres, mulheres brancas, negras, né? Mulheres periféricas, mulheres sem escolaridade, grandes nomes da academia. Também lemos 4 obras escritas por mulheres negras e 2 obras escritas por mulheres brancas, o Diário de Anne Frank, Ouçam Malala, Quarto de Despejo. E na etapa final do projeto, eu pedi que os estudantes escolhessem uma mulher inspiradora da vida deles. Porque também é importante falar que as mulheres fazem uma revolução silenciosa, né? As mulheres que estão no nosso entorno, elas estão lutando bravamente pela nossa vida, pela nossa sobrevivência. Eu costumo dizer que nós somos educadas desde a primeira infância para o cuidado. Então, quando dão uma boneca para a gente, estão ensinando a gente a cuidar. Isso faz com que a gente acumule um capital muito importante de cuidado. Então, as mulheres cuidam, protegem, amparam, defendem a vida. Não é à toa que o país no mundo
onde o Covid foi combatido mais rapidamente, tem uma mulher por trás da gestão. Porque as mulheres são muito comprometidas com a vida, né? E aí esse projeto foi muito importante porque ele valorizou as mulheres da comunidade, a relação dessas mulheres com o seu território, muitas trabalhadoras domésticas, diaristas, mulheres negras, periféricas, que a partir do projeto conseguiram ressignificar a percepção que elas tinham delas mesmas. Eu lembro que os alunos falavam assim, professora, quando eu cheguei com a carta e entreguei para minha mãe, dizendo que ela era uma mulher inspiradora, ela falou assim, mas eu, né, sou inspiradora? Eu, essa mulher trabalhadora doméstica, diarista, fora dos padrões estéticos celebrados pelas grandes mídias, eu posso ser uma mulher inspiradora? E foi bonito que ao final do projeto, quando elas viram um livro publicado, a gente pegou todas as histórias e publicou no livro que deve estar aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês, e elas disseram, agora que eu reavaliei a minha vida, eu sei, eu sou uma mulher inspiradora, né? Então foi um projeto muito legal e a gente está muito feliz de que ele esteja em várias escolas aqui no Distrito Federal e em Campo Grande. A gente quer mais é que chegue para outras também. E vai chegar com toda certeza por conta de toda a qualidade, toda a carga histórica que vocês têm. O pessoal aqui tá pirando nos comentários, o nosso corpo organizacional aqui do evento também tá pirando com as suas falas. E eu acredito que é exatamente isso, né? São esse tipo de iniciativa que a gente precisa cada vez mais motivar no nosso meio e no nosso país como um todo. E puxando uma parte da sua fala, que o pessoal também colocou aqui nos comentários, e eu acho que é essencial a gente abordar, é a questão dessas figuras femininas, essas grandes figuras femininas no combate da Covid, né? Você citou a Jacinda Ardern, líder da Nova Zelândia, que está tendo uma atuação invejável, totalmente invejável. Além disso, saiu, se eu não me engano, antes de ontem, uma notícia de que agora eles estão com políticas para acabar a pobreza menstrual na Nova Zelândia, que é uma outra pauta que é tabu aqui no Brasil. Há alguns meses houve uma proposta legislativa para que se combatesse a pobreza menstrual na idade escolar e muita gente achou um absurdo. Como assim essas mulheres vão usar o dinheiro público para comprar absorventes que ainda são taxados como itens de luxo? Então, pensar nessas líderes é muito importante para formar a mentalidade das meninas. Como a gente integra essas mulheres inspiradoras e faz com que os meninos ressignifiquem o que eles estão vendo, Gina? Na sua opinião? A gente consegue fazer isso? Porque eu vejo hoje que, assim, tem até um documentário que a gente vai indicar nos e-books, que é Feministas, o que elas estavam pensando. E nesse debate de várias mulheres americanas, elas falam sobre como os meninos que foram criados por mães solteiras após diversas revoluções, etc., eles já vêm com uma mentalidade diferente. E eu consigo observar muito isso. De 20, 21 para baixo, eu consigo ver meninos falando que admiram mulheres. Mas mais do que isso, eu não consigo ver eles falando que admiram alguma mulher muito famosa, ou enfim. O que eu queria realmente perguntar, depois de nadar tanto, como a gente consegue fazer com que isso seja ainda mais eficaz para os meninos? Eles conseguem se inspirar nessas figuras femininas? Ou ainda falta caminhar mais? Excelente pergunta, Rafaele, porque dá oportunidade para a gente falar que o machismo é ruim para todo mundo, embora ele seja pior para as mulheres, né? Porque o que está colocado aí é uma relação de poder onde os homens têm muitos privilégios em relação às mulheres. Na nossa cultura em especial, ser homem está associado a embrutecer consigo mesmo, embrutecer com o mundo, não manifestar suas próprias emoções. Os meninos são educados para uma não renúncia sexual, então desde pequenos eles são ensinados que o seu prazer sexual deve se sobrepor a qualquer outra coisa. A gente tem uma cultura do estupro que estimula os meninos a invadirem o corpo das mulheres. Hoje o meu filho me chamou para assistir um filme, gente, eu não vou lembrar do nome, quando ele entrar aqui eu fiquei chocada, porque é um filme norte-americano. Conta a história de 5 amigos de infância que se reencontram 30 anos depois, com Adam Sandler, né, aqueles ícones do humor, e é chocante porque tem 2 meninos pequenos, e aí chegam 2 moças, e eles o tempo todo fazem tudo para invadir o corpo delas.
E aí eu fui conversando com meu filho, eu falei, meu filho, você está vendo que essa é uma forma de ensinar para os meninos que eles estão autorizados a invadir o corpo das mulheres. Esses modos simbólicos, Rafael, na nossa cultura, eles aparecem assim, gritando nos filmes de Hollywood. Aliás, gente, dever de casa para todo mundo. Quando você assistir um filme, uma novela, uma propaganda, presta atenção nas tecnologias de gênero que estão ali, nas pedagogias afetivas, que estão ensinando os meninos a cultura do estupro, a invadir o corpo da mulher, a se comportarem como animais que não controlam o próprio instinto sexual. Olha a quantidade de filmes em que os homens são representados como perfeitos idiotas que não podem ver uma bunda que param de pensar. Isso tudo está naturalizado na nossa cultura. E aí, como é que a gente trabalha com os meninos? É a pergunta da Rafaele. Eu acho, por exemplo, quando eu desenvolvi o projeto, Rafaele, foi impressionante, porque eu lembro de vários alunos que me falavam assim, professora, aonde estavam essas mulheres que a gente não ouve falar delas? Eles ficaram muito chocados, porque essa hegemonia da cultura que representa só os homens em espaço de poder, como cientistas, como grandes lideranças e políticos, essa hegemonia é tão violenta que ela está presente, inclusive, no livro didático. Se a gente olhar, os livros didáticos apagam, invisibilizam as mulheres. Então, levar histórias de mulheres para a escola é um movimento altamente subversivo, transgressivo e contra-hegemônico, mas é muito potente. Então, respondendo a sua pergunta, a escola precisa ter a coragem de ter uma relação insubmissa com o currículo, porque o currículo é machista e é racista. A escola precisa ter a coragem de ter uma relação insubmissa com o livro didático, né? E as famílias precisam ter a oportunidade de acessar discussões mais qualificadas sobre gênero, porque o machismo faz com que as mulheres sejam mortas, mas também faz com que os homens sejam mortos. Porque ser homem na nossa cultura está relacionado a desrespeitar limite de velocidade, a beber até cair, a ser violento consigo e ser violento com o outro. Então, no nosso imaginário coletivo, nas nossas representações culturais, ser homem é algo que nos leva para o adoecimento psíquico, para práticas violentas, para performances agressivas, né? Aqui em Brasília hoje a gente recebeu a notícia muito triste de que um homem matou a mulher em casa e depois se matou. As mulheres estão sendo ainda mais assassinadas nesse processo de confinamento, porque a gente tem estudos que mostram que o espaço mais tóxico e mais letal para as mulheres é o espaço doméstico, justamente porque os homens foram banhados numa cultura que os faz acreditar que as mulheres são propriedade deles a tal ponto que eles podem dispor da vida delas na menor contrariedade. Então, para a gente mudar a mentalidade dos meninos, Rafael, a gente tem um longo percurso. A gente precisa mudar as relações privadas dentro da família, no espaço doméstico. A gente tem que fazer com que a escola se comprometa com a educação para a equidade de gênero. A gente tem que denunciar propagandas, filmes machistas, misóginos, né? Por exemplo, a gente teve alguém que falou aqui, foi o último comentário que entrou, né? Porque eu acho que agora os comentários foram desativados, para eu acalmar, né? Porque eu fico querendo conversar com quem está aí do outro lado. Teve alguém que falou da Moana, da Frozen, da Valente, me perguntando se eu achava que esses filmes eram efetivos e importantes. Gente, é fundamental a gente mudar a cultura para mudar os valores, as práticas e as performances. Então, Moana, Frozen e Valente, eu posso garantir para vocês, elas só existem em Hollywood por causa do movimento feminista, tá? Hollywood tem que vender. E se Hollywood continuar produzindo filmes machistas, desenhos machistas e a gente continuar denunciando, eles vão parar de vender. Então, mulherada, a gente vai destacar as boas práticas, os bons filmes como Moana, Frozen, Valente, Enrolados, e a gente vai denunciar. Eu vou tentar descobrir o nome desse filme para vocês verem, porque ele está na Netflix. Gente grande, né? Não é gente grande? Eu acho que é isso. Me ajuda a lembrar, gente. Eu acredito que seja. O pessoal também deu uma comentada. Tem o 1 e o 2. É horrível. Não salva nada. É uma celebração das masculinidades tóxicas, adoecidas. É um filme misógino, onde as mulheres mais velhas são desqualificadas. É um filme racista.
que enaltece a beleza branca, magra e jovem. De A a Z, o filme é ruim. Meu filho me chamou para assistir, porque pelo título parecia legal, tem alguma coisa assim, gente grande, mas é um lixo. Então a gente também tem que denunciar essas coisas. Sim, sim, com certeza. Um outro ponto que tanto você levantou quanto o pessoal nos comentários também levantou é a questão de como a gente precisa retomar a historiografia da mulher, né? Só que, como você mesma disse, o material didático exclui a mulher. Eu recentemente estou fazendo iniciação científica no ramo da historiografia feminina e Deus do céu, como eu estou sofrendo. Como eu estou sofrendo para achar dados, para achar alguma coisa palpável. A gente tem recentemente alguns materiais sendo publicados, eu trouxe para vocês verem o Histórias de Conversa de Mulher, que eu ganhei do meu orientador, e é uma das pouquíssimas produções recentes sobre historiografia feminina que entendem a historiografia feminina como algo distinto da historiografia como um todo. Porque uma coisa que assim, a gente vê muito dentro dos materiais didáticos, tanto quando a gente fala no nível universitário quanto no nível da educação básica, é essa necessidade, as pessoas utilizam bastante o termo da democracia racial, né? E ela existe com toda certeza essa ideia de democracia racial. Eu acredito que essa democracia de gênero também é tentada de ser enfiada goela abaixo pelos nossos materiais. Isso é extremamente grave. Agora a gente está tendo essas alterações, porém é extremamente grave. A gente precisa de uma reforma nesse sentido, então assino embaixo também o que você disse, Gina. Agora, partindo para algumas perguntas que o pessoal mandou aqui para a gente, porque logo mais a gente vai precisar encerrar, fugindo um pouquinho do sentido que a gente está falando de educação, história da educação e como essa educação ela impacta as meninas de uma maneira distinta, as meninas questionaram como empoderar suas comunidades, se empoderar e empoderar a sua comunidade por meio da educação e como levar essa discussão de representação para dentro das universidades. Excelente pergunta. Então, o ponto de partida é a educação, mas a educação não pode ficar isolada de outras ações. Primeiro, eu tenho que dizer que tem um projeto que foi... Eu sou do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos. Esse comitê, infelizmente, desde que o governo atual assumiu, ele foi desarticulado, a gente não teve mais reuniões, mas era um comitê decisivo que queria pautar ações pelo Brasil inteiro voltadas para o compromisso com a educação para os direitos humanos. E uma das ações desse comitê foi a aprovação de um pacto nacional, a partir do qual todas as universidades que se vinculassem a esse pacto se comprometeriam a abordar questões relacionadas a direitos humanos, igualdade de gênero e de raça nas suas emendas da graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Essas universidades públicas e privadas receberiam uma espécie de selo do Ministério dos Direitos Humanos, aferindo e comprovando que aquela é uma universidade comprometida com a formação para os direitos humanos, para a valorização das mulheres, dos povos tradicionais e originários. Então, o primeiro ponto para a gente conseguir levar essa discussão para a universidade é resgatar esse pacto universitário que entende que todo conhecimento só faz sentido se ele estiver ancorado nos nossos marcos civilizatórios. Então, se eu tiver um curso de medicina onde os médicos não passem por uma formação sobre equidade de gênero, sobre machismo e patriarcado, esses médicos podem continuar reproduzindo nas suas práticas muitas atitudes que são misóginas, né? A gente descobriu, por exemplo, um livro de anatomia feminina dentro de muitos cursos de medicina que se referia ao corpo da mulher com palavras desprezíveis, né? Então a gente realmente tem que revisitar todos os nossos currículos, não só da educação básica, mas da educação superior, porque todos os currículos estão contaminados com o machismo. E aí, respondendo sobre políticas públicas, né, como é que essas meninas se empoderam nas suas comunidades, vou dar um exemplo para você, Rafaele. Quando a gente desenvolveu o projeto Mulheres Inspiradoras, aquilo mexeu tanto com as meninas, foi tão potente, né, que eu lembro que numa das escolas, as meninas, depois que terminaram o projeto, elas não queriam ficar na escola que elas estavam, elas se deslocaram para uma escola mais distante,
porque elas passaram a ter um desejo muito maior de acessar a universidade, né? Então, o que que a gente percebe? A escola precisa atuar criando um desejo de ser nas meninas, que as levem a vislumbrar grandes carreiras, né? Até autonomia financeira, até atuação política, porque quando a mulher entra na política, muda a política e muda a sociedade, mas não basta isso. A gente precisa ter uma modificação em toda a estrutura da sociedade, porque o machismo ele é estrutural. Então, por exemplo, eu, professora da educação básica, implanto, trabalho para suscitar nas meninas esse desejo de uma vida maior, que transcenda os estereótipos relacionados a casamento e gravidez. Não adianta eu criar esse desejo nas meninas se eu não tenho escolas para as meninas que tenham essa preocupação, que ofereça formação técnica, que estimule as meninas a entrar nas tecnologias, que dê bolsas para que as meninas não precisem abandonar a escola para começar a trabalhar. Então você percebe assim que é um conjunto de ações que a gente precisa fazer de maneira muito articulada para que a escola estimule as meninas a permanecer estudando, mas principalmente nas comunidades vulneráveis, onde estão as meninas negras, é necessário que haja aparelhos do Estado para que essas meninas possam acessar, dominar a tecnologia, entrar nas exatas, ter a possibilidade de profissionalização, de entrada no mundo do trabalho, bolsas de estudos para estimular a permanência dessas meninas na escola, política de distribuição de rendas em comunidades mais carentes, porque nós temos um estudo do UNFPA, Rafael, que mostra, um relatório que mostra que em todos os lugares do mundo, quando uma menina completa 10 anos de idade, ela deixa de ser vista como pessoa e passa a ser vista como objeto a ser explorado. No trabalho infantil, no trabalho doméstico, no casamento precoce, no abuso sexual. Então, apoiar famílias distribuindo renda para que elas garantam o direito das meninas se manterem na escola é fundamental, porque as meninas são tiradas da escola para fazer trabalho doméstico e ajudar no sustento da família. Então, a gente tem várias políticas a serem implementadas e que, infelizmente, estão estagnadas com o atual governo, porque é um governo altamente machista, comprometido em manter as estruturas de opressão. Quando eles dizem assim, nós somos conservadores e somos favoráveis à família, eles estão falando dessa família tradicional, conservadora e violenta, que espanca mulheres, abusa meninas e expulsa LGBT de casa. É realmente um governo que quer conservar, é por isso que eles são conservadores. Eles querem conservar essa lógica. E aí a gente não vai conseguir pensar em políticas que promovam o desenvolvimento das meninas se a gente não tiver uma mudança profunda na política atual, né? É um desgoverno, né, na realidade. É um desgoverno que está realmente acabando com a nossa imagem, está acabando com a nossa estrutura, com um pouco de estrutura que tínhamos, né? Então é extremamente vergonhoso. E sobre tudo isso que você pautou, Gina, é extremamente relevante. E eu só gostaria de ressaltar que o nosso plano com esse projeto, com o Voz Delas, é justamente acender essa vontade nas meninas que estão assistindo a gente, nos meninos também, que querem pôr a mão na massa e fazer alguma coisa. Então, a próxima live, que vai ser na próxima semana, tem como objetivo falar sobre como que eu desenvolvo a minha liderança feminista. Mais pra frente, a gente vai trazer várias outras mulheres incríveis que atuam em vários outros eixos temáticos diferentes, e vários eu consegui fazer links com a sua fala, quando você falou a questão de como a medicina ainda é muito machista, e o ensino da medicina também. A gente vai ter a Bia Fioretti nas próximas semanas, que vai falar sobre a humanização do parto. As mulheres ainda sofrem muita violência obstétrica, justamente em decorrência dessa falta de conhecimento sobre o corpo feminino. A gente também vai ter a Nina da Hora, daqui a um tempo, que é uma das principais representantes do Perifa Connection, que quer empoderar meninas negras por meio da tecnologia. A Nina é incrível. E, enfim, nós vamos ter essas meninas, a gente quer tentar inspirar vocês. E a gente está fazendo isso justamente porque sabemos que o nosso governo não vai fazer. E no momento que a gente sabe que o líder que devia estar lá na frente, incentivando, inspirando, não consegue no mínimo fazer isso, que é o que a gente espera de um líder, a gente até citou a Jacinda e citamos outras lideranças, eu acredito que a gente tem que tentar tomar as rédeas de alguma maneira
e com as coisas que possuímos nos autogovernar. Então, se a gente não tem política pública para empoderar a menina, num sábado à noite, vamos reunir 60 numa live e tentar fazer alguma coisa. Eu acho que essa é uma vontade comum das meninas que estão por trás desse projeto. E a gente realmente está muito agradecido pela sua participação, Gina, pela participação da Ana. Foi vital. E a gente espera, eu acredito que isso seja uma coisa que a Gina também poderia compartilhar, bem como a Ana, que vocês que assistiram sejam impactados de alguma maneira com o que a gente falou aqui. A gente espera permanecer em contato com vocês. Então, acionem a inscrição no Simpla, terminando a live. Vamos sortear um PDF de lugar de fala da Djamila Ribeiro e Feminismo para os 99%, um manifesto. E a gente também vai encaminhar alguns e-books informativos com atividades para vocês, porque é justamente isso que a gente quer fazer, Gina. A gente quer fazer o que a política pública não está fazendo. A gente quer chegar onde o Estado não está chegando, mesmo nesse meio voluntário e mesmo dessa forma remota. Então, sem mais delongas, Gina, você quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Quero só falar duas coisas muito importantes. Eu acho que é fundamental, quero aqui registrar o meu reconhecimento, a minha admiração pelo projeto Resgatando Mulheres, a voz delas. Mas quero registrar também, Rafael, que esse governo recebe nosso dinheiro para fazer política pública. Então, ele quer muito que a gente assuma o papel que é dele. A gente vai estar na resistência, mas a gente vai continuar lembrando que é dever dele usar o recurso público para fazer política pública, porque o dinheiro é nosso. Então, ele não tem o direito de escolher que não vai fazer política pública para promover o combate à violência contra a mulher, porque isso está em tratados importantes como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Constituição Federal. Isso está determinado por lei e é resultado de lutas históricas dos movimentos sociais, dos nossos avanços nos nossos marcos civilizatórios. Então, vamos todo mundo fazer resistência, mas não vamos dar moleza para eles, não. Porque o dinheiro é nosso e tem que ser usado para promover política pública. Segunda coisa, pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, @professora Gina Vieira, e dizer para as mulheres, vamos começar a nos enxergar na política. Esse país só vai mudar quando a gente colocar a mulher no poder. Mas não adianta colocar a mulher no poder, porque tem mulher que está lá no poder conchavada com patriarcado, com capitalismo, com neoliberalismo. Vamos botar a mulher perigosa. Mulher para quebrar o sistema, mulher que conhece as opressões, entendeu? Então, nas próximas eleições, vamos votar em mulheres. Rafael vai pensando aí na sua candidatura, eu vou pensando na minha. Quem está assistindo a gente se candidata também, tá? Porque a política é uma coisa muito séria para ficar na mão dos políticos. A gente tem que começar a pensar assim. Muito obrigada. @professora Gina Vieira. Me sigam lá para a gente continuar conversando. E muito obrigada por essa oportunidade de sábado à noite estar aqui com vocês. Foi um enorme presente, Rafael. Uma enorme alegria te rever. Perfeita, Gina. Muito obrigada. Aplausos para você. E, pessoal, respondendo as perguntas de vocês, sim, a live vai ficar salva. E sigam também os nossos projetos, acompanhem a Gina, como ela bem salientou. Sigam Resgatando, sigam Inspirações, que também fornece sempre bolsas para divulga bolsas para alunos de escolas públicas, bolsas para mulheres, etc. Sigam o Berço, que está promovendo empoderamento por meio do empreendedorismo para jovens mães. E, enfim, pessoal, vamos continuar na resistência, vamos continuar enchendo o saco desse governo, porque uma hora o negócio vai. Gina, valeu. Exatamente. Valeu, pessoal. A gente se vê semana que vem, no sábado, às 18 horas. Um beijão, gente. Tchau, tchau.